bem-vindos ao podcast O Lado Bom da Vida. Eu sou Juliana Poloni e esse é um podcast da Testify, onde debatemos sobre inovações na área da saúde e o futuro através da genética e da alta complexidade. O tema do episódio de hoje é a personalização do cuidado com o seu paciente. Para isso, nós temos aqui a presença do Dr. Alberto Ribeiro, especialista que vai compartilhar com a gente experiências aí dentro desse tema super pertinente, principalmente quando falamos sobre genética, futuro e assertividade com os cuidados com o seu paciente. Dr. Alberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo e antes de mais nada, conta um pouco pra gente sobre você. Certo. Gil, obrigado pelo convite, me sinto muito feliz de estar aqui para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto que me fascina tanto, eu acho que fascina tantos colegas aí da área. Vou contar uma breve história de mim. Eu estou com 36 anos hoje, eu me formei em medicina em 2011 e me formei em Santos, na Universidade Metropolitana de Santos. Depois eu fiz uma residência médica em diagnóstico por imagem, que aí eu queria, como eu entrei na faculdade muito cedo, eu entrei com 17 anos, eu me formei muito cedo também e eu queria continuar estudando tudo. E uma das áreas que eu senti que eu ia continuar estudando tudo seria diagnóstico por imagem. Por quê? Porque você lauda uma ressonância de crânio, um outro exame você lauda um raio-x do ombro, você faz um exame numa paciente que está gestante, ultrassom. Então eu continuei estudando tudo, fiz a residência, são 3 anos. Depois eu fiz uma subespecialização, mais um ano, estudando tórax e abdômen. Eram laudos específicos de tomografia e ressonância de pelve masculina e feminina e tórax. Para estudar essa parte eu tive que ser muito específico em estudo da anatomia, só que tinha que estudar muita parte fisiológica também, né, de como é o funcionamento da parte hormonal, principalmente ali para ver pelve, né, os órgãos genitais masculino, feminino e os órgãos sexuais, na verdade. E comecei a fazer laudos, né, nessa área. Só que o radiologista, ele trabalha por período. Então eu trabalhava laudando exames, né, das 7 da manhã à 1 da tarde, e aí fazia outro período da 1 da tarde até as 19 horas, muitas vezes das 19 às 22 horas, né, de segunda, às vezes sexta, sábado, e o tempo que eu tinha livre, eu queria comer bem, né, comer bem que eu digo comidas hiperpalatáveis, né, que me saciavam assim, de uma forma que me confortavam, beber, então tinha muito álcool envolvido assim, nisso, né? Porque queria curtir, né? Tinha pouco tempo para curtir, então era uma fuga, assim, né? E me via durante a semana sem janelas ou oportunidades para poder fazer atividade física, para poder cuidar, né, do meu tempo. E comecei a olhar no espelho e não gostava do que eu via, pô. Olhava, falava, pô, assim, colocava uma camiseta, me sentia com os braços finos, né, e a barriga assim, né, apertando, a camiseta apertando na barriga. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de fazer atividade física, né? Quando eu era mais novo, joguei tênis, joguei campeonatos federados aí pelo estado e tudo mais. Em algum momento até pensei em jogar profissional, mas eu achava que eu não tinha o talento necessário, né, para isso, e acabei estudando, né? E chegou nesse momento da minha vida, eu estava com uns 27, 28 anos na época, um colega meu, radiologista, falou assim, cara, acho que a gente está trabalhando muito pesado nessa área, existem algumas clínicas que trabalham com performance esportiva, com emagrecimento, e nessas clínicas a gente tem a oportunidade de fazer exames em pessoas que são saudáveis, pô, tá vendo? Fazendo um screening ali, né, ou seja, um segmento para saber se tem, sei lá, um cisto, se tem um nódulo tiroidiano que precisa ser biopsiado. Através da radiologia. Através da radiologia, da ultrassonografia, né? E eram períodos que pagavam bem até financeiramente, só que você não tinha complexidade de laudar uma ressonância de pelve masculina, feminina, uma tomografia de tórax, enfim, que era o nosso dia a dia. Aí eu peguei 2 períodos numa clínica que visava performance esportiva, emagrecimento, como eu falei, e comecei a acompanhar as pessoas mais saudáveis, né, vamos dizer assim, porque quando você está laudando exames, você está laudando exames de pessoas que estão teoricamente doentes, né, você está dando um diagnóstico. Então eu comecei a ver o outro lado da medicina e comecei a ver a galera que vinha com queixas parecidas às que eu tinha, e essas pessoas melhorando o físico, melhorando a disposição, melhorando a energia, melhorando o relacionamento com os pares,
E eu comecei a ficar intrigado nisso. Só que nisso veio a pandemia, em 2020. E quando veio a pandemia, parou os laudos, né? Você dava laudos mais na parte de questão emergencial e também os exames na clínica. Essa clínica também parou o funcionamento dela da forma plena que vinha. E aí a gente teve uma ideia na época, né? A ideia era usar um ultrassom portátil para levar até a casa dos pacientes. Aí uma enfermeira junto comigo, que ela fazia exames de sangue laboratorial, a gente levava uma bioimpedância portátil também, fazia esses exames, então eu fazia exame de ultrassom na cama do paciente ou, sei lá, na sala, onde estava, tá? Entrei em mais de 400 casas de pessoas na pandemia fazendo esse tipo de trabalho, porque era algo que ninguém fazia e a gente começou a fazer isso porque faziam esses exames, aí o paciente, eram laudados esses exames, né? E depois um médico e uma nutricionista junto, concomitante, atendia esse paciente online, tá? Então esse trabalho deu muito certo, eu comecei a acompanhar isso. E essa de entrar na casa dos pacientes, o dono da clínica começou a receber muita mensagem falando: pô, doutor Alberto, ele é gente boa, tal, não sei o quê. Eu comecei a ficar cada vez mais empolgado e tendo mais tempo para cuidar de mim, então eu voltei a fazer atividade física, voltei a cuidar com mais carinho da alimentação, né, do que eu comia, do que eu colocava para dentro do meu organismo, nutria meu organismo, e comecei a ver meu físico mudar. E nessa, esse dono da clínica virou e falou assim: cara, por que você não faz essa área? Você é tão envolvido com esporte, jogou tênis, você é um cara aí que sempre gostou de estar pensando assim da parte hormonal, porque você estudou muito anatomia e fisiologia para poder dar os laudos de tomografia e ressonância de pelve masculina e feminina. Por que você não tenta? Faz uma pós-graduação. Aí eu fiz uma pós-graduação em nutrologia pelo Einstein e comecei a trabalhar nessa clínica, acompanhando nutricionistas e acompanhando preparadores físicos. E aí comecei a me envolver muito mais com o que eu digo que é hoje o alicerce do desenvolvimento físico duradouro, que ele não é medicamentoso. Ele é muito da parte da alimentação e da parte da atividade física. E eu fui pegando muita tarimba nisso, né? Fui pegando muita noção. Além disso, eu comecei a praticar boxe, porque eu nunca gostei de correr, nadar e pedalar, que era um aeróbico. Então eu fazia musculação, mas faltava um cardio envolvido nisso. E eu sentia falta de um esporte competitivo. Quando eu voltei a jogar tênis, eu não me senti mais Eu comecei a resgatar coisas do meu passado, coisas que eu não queria no momento, entende? E aí eu tenho uma casa em Itu, e aí uma amiga minha, médica também, ela fazia luta. Aí eu falei: pô, me passa o telefone desse teu treinador, né? Eu vim de final de semana aí fazer um aeróbico luta. Comecei a fazer aos finais de semana, comecei a pegar gosto. Aí comecei a competir, né? Porque, sabe, dessas pessoas que gostam de competição, assim, tal, né? Sempre teve muito envolvido na minha vida. Comecei a competir boxe, fiz 2 lutas ano passado no boxe amador. E aí eu comecei a me envolver muito com os atletas de luta. Perfeito. E qual que é a primeira luta do atleta de luta? É a balança. É o cara ter o peso para conseguir atingir a categoria ali, para poder ter acesso à luta, né? Senão não tem luta, né? Ou senão ele tem que casar essa luta de outra forma. E trabalhar com isso me deu uma noção muito grande do balizamento do peso da pessoa pela balança no dia a dia. Então todo tipo de questão que você imaginar eu fiz, assim, tipo, eu fazia xixi, quer dizer, eu me pesava, fazia xixi e me pesava. Nossa. Me pesava, fazia o número 2, me pesava, treinava sem beber água, me pesava, treinava, pesava, né? Pesava antes de... Treinava bebendo água e me pesava. Então, comia uma refeição diferente e me pesava. Às vezes as pessoas pensam que fazer isso faz com que se crie uma ansiedade. Tá. Só que eu fui percebendo o impacto dessas coisas no meu peso. E aí, uma frase que eu falo muito para paciente que é o seguinte: balança não alivia sentença. Ela pune mesmo e não tem conversa. Então esse balizamento do peso com o que você faz no dia a dia acaba às vezes proporcionando você a entender quais são as interações dos alimentos com o seu organismo. Incrível. Eu comecei a trabalhar nessa área. Aí onde veio, falei tudo isso, né, para chegar nessa parte da genética. Depois que eu senti que eu estava com uma noção muito grande de entendimento do jogo, né, de alimentação, vivendo na pele, a parte médica e a parte de atividade física, eu comecei a explorar mais esse universo da medicina de precisão. E aí comecei a estudar e é uma
assim, você começa a estudar isso, é impressionante, né? Infinito. Então, muita coisa aparecendo, muita coisa nova, muita coisa que a gente ainda não tem um conhecimento perfeito, mas que eu vejo que veio para ficar. Eu vejo que cada vez mais os profissionais da área, tanto médicos, nutricionistas, preparadores físicos, né, treinadores, estão se interessando mais pela área. E precisam estar sempre atualizados. E a tendência é que isso cada vez mais seja incorporado no dia a dia da prática clínica nossa. Perfeito. Nossa, muito legal, muito legal. Depois de toda essa explicação, a personalização do cuidado com o paciente, de fato, o que é? Eu acho que o ponto-chave da personalização é a gente tratar o indivíduo de uma maneira única. Né? Você pensa aí que são 7 bilhões de pessoas, né, no nosso mundo, cada um de nós mais de 10 trilhões de células. Não dá para dizer que nós somos idênticos uns aos outros. Né? Então por que o tratamento tem que ser idêntico? Não entende? Então, foi a partir dessa pergunta que eu comecei a me aprofundar muito no estudo da medicina de precisão, e aí onde a gente tem a parte da vertente genética. Certo. Trazer para cada um o que aquela pessoa em específico precisa. Sim. Certo? E quais, assim, os benefícios disso para o paciente? Por que eu deveria ter, então, um cuidado personalizado? Como eu falei para você na introdução do meu trabalho, eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado, né, porque assim, como é uma área que tem uma amplitude muito grande de descobertas, uma amplitude muito grande do que é falado, você às vezes tem que ser preciso na tua avaliação. Então, a primeira coisa que eu faço quando o paciente chega no consultório é avaliar essas questões que não tem a ver com a parte genética, com a parte de medicina de precisão. E aí quando eu sinto que, porque como eu preciso acompanhar o paciente sempre, né, não é uma consulta, por exemplo, de uma ginecologista, né, que a paciente vai uma vez por ano, às vezes, né, para fazer uma visita, para saber como é que estão as questões hormonais, tal, enfim, ou questões relacionadas à parte ginecológica, eu preciso estar muito próximo, porque eu preciso entender a interação dos alimentos com esse paciente, estilo de vida, o estilo de vida, ambiente, os treinos, como é que ele se desenvolve em relação a tudo isso. Então, a partir do momento que eu começo a engrenar esse paciente nesse novo estilo de vida, aí eu vou sentindo onde eu vejo que eu tenho um foco maior para entrar com um estudo de maior precisão para esse paciente, porque não é a mesma coisa para todo mundo, entende? Então, às vezes, uma pessoa ela precisa de um foco maior em questões relacionadas à parte genética de treinamento. Outras com cuidado maior com a nutrigenética, em relação a como é que está a metabolização de carboidrato ou de gordura desse paciente. Entende? Perfeito. Já aproveitando esse gancho, então, a genética como aliada nesse tratamento, como que a análise do perfil genético do paciente entra nessa história? Certo. Eu acho que dá pra gente dividir isso, né? Com esse advento dos testes genéticos, né? Pensando na população que tem uma doença mais específica, né? Ou seria a medicina de reação nossa, né? São estudos para a gente entender questões relacionadas a deficiência ou defeito num cromossomo, por exemplo. Né? Então a gente fala aí da síndrome de Down, síndrome de Turner, né? São eventos mais específicos que se analisa uma parte genética específica, né? do cariótipo, por exemplo. Já o que as pessoas saudáveis buscam é a medicina que a gente chama de predição, né? Que é a ciência preditiva que tanto a Testify usa no dia a dia aqui de vocês. Então a pessoa ela quer saber se ela tem uma predisposição genética para ter uma diabetes, um risco cardiovascular aumentado, para ter uma doença autoimune específica, tá? Então são condições, ou às vezes até mesmo o metabolismo de alguns fármacos, né? Porque a gente sabe que alguns fármacos em específico, para algumas pessoas, dependendo de algumas alterações genéticas, eles podem ser metabolizadores mais rápidos ou mais lentos. Então isso muda às vezes a forma com que você vai usar a tática para usar uma medicação específica. Perfeito. Como que assim a análise dos dados, inclusive da inteligência artificial, pode ajudar vocês profissionais a prever riscos de saúde, doenças, enfim? Perfeito. Eu gosto muito de dados, tá? Porque tem uma frase que eu roubei assim, né, do pessoal da economia, que é tudo que é mensurável
é mais fácil de ser melhorado e de ser gerenciado. Tá? Então, partindo desse pressuposto, quanto mais dados eu tiver específicos, entenda que assim, hoje em dia o que acontece? Como a análise, como eu disse, é muito ampla da parte genética, tem muito médico da área que às vezes não tem um conhecimento específico ou um domínio da matéria da forma correta. E aí às vezes usa isso de uma forma para capitalizar talvez as suas consultas, né, para capitalizar o seu dia a dia ali no consultório, entende? Então assim, e às vezes é pedido um exame e o paciente gera uma ansiedade nele e o profissional não sabe fazer a explicação desse exame, entende? Então eu acho que o mais importante é quando você pede um exame e você quer angariar dados para isso te auxiliar no tratamento dessa pessoa, desse indivíduo, você precisa, além disso, saber, dominar e explicar da melhor forma possível. Porque isso senão gera uma ansiedade no paciente e às vezes algo que você fez visando auxiliá-lo, ou seja, seja uma arma, ser uma arma positiva para ele, se torna algo prejudicial. Perfeito, perfeito. Doutor, você pode compartilhar aqui com a gente alguns exemplos de como a personalização dos cuidados com a saúde pode impactar positivamente na vida dos pacientes? Sim, eu acho que, voltando um pouquinho até do que a gente conversou, eu acho que assim, uma das coisas que vale a pena falar é a questão de as pessoas que são portadoras de algum alelo específico de uma doença. Vamos usar a fibrose cística, por exemplo, que é uma doença rara, uma doença genética de dominância recessiva. Para você manifestar a fibrose cística, você precisa do alelo do pai e da mãe. Só que quem é portador de apenas um alelo, a pessoa não tem nenhum tipo de expressão do ponto de vista de sintomatologia. Só que se ela casa com outra pessoa, né, e porventura os dois designam para o filho, né, ou para a próxima geração, os dois alelos, você tem uma fibrose cística, que é uma doença que o tempo de vida aí, vamos falar em 40 anos, 45 anos, na expectativa de vida. Tá? Então, é algo que pode ser definidor para alguns casos específicos. Então, se você tem alguém na família, trazendo para a parte prática, né, que tem fibrose cística, mas você é da geração seguinte e você não tem, não é porque você não tem que você está isento. Você precisa saber como é que é essa árvore genealógica do seu cônjuge, porque aí, se ele não tiver o alelo, beleza. Agora, se tiver, é algo para você ficar, né, é um ponto de atenção. Muito legal. Desafios e futuro. Quais são os principais desafios que você acha que o profissional da saúde enfrenta dentro desse tema de personalização? Falta de informação, enfim. Olha, eu acho que nesse momento atual é a falta de conhecimento específico, é a falta de estudo em relação a essa bagagem que está sendo trazida da parte genética. Tem muita coisa acontecendo, tá? Os testes genéticos que antes eram muito caros, hoje em dia eles estão muito mais acessíveis. Existem vários tipos de painéis específicos hoje em dia, né? Então, por exemplo, eu sei que aqui na Testify vocês fizeram um painel para uma colega endocrinologista para saber questões relacionadas ao hipotireoidismo de Hashimoto, que é a doença autoimune mais comum que existe, tá? Então, eu acho que num futuro, que já é presente, tá? A gente vai ter painéis, um painel que é muito conhecido é o painel para risco cardiovascular, um painel para doença relacionada a diabetes, tá? Diabetes tipo 2. Tá, tudo bem. Já dá para você saber pela história clínica do paciente, né, se os familiares tiveram diabetes tipo 2, se ele tem uma genética favorável para desenvolver a diabetes. Só que é por conta do metabolismo do carboidrato ou é por conta do metabolismo diferente da gordura saturada, entende? Porque se for por conta da gordura saturada, essas dietas que estão muito em moda hoje em dia, que é a dieta cetogênica, né, que é pobre em carboidrato, com menos carboidrato e com mais gordura, talvez não seja a estratégia pertinente para essa pessoa, entende? Então, acaba nos trazendo muito dados. E hoje em dia, dados, informação, cara, é petróleo, né? É diamante hoje em dia isso.
Doutor, pensando aí na luz do seu trabalho hoje, dentro das suas especialidades, emagrecimento e performance esportiva, quais testes genéticos você indicaria a um paciente? Nessa área, eu acho que são 3 os principais, né? Eu acho que é o nutrigenético, ele auxilia muito para a gente avaliar a metabolização de algumas vitaminas específicas, minerais, isso tem uma importância grande. Tem o genético esportivo, que é um teste importante para a gente entender algumas questões relacionadas, por exemplo, a uma alteração genética no FTO, que é um gene que carrega a facilidade maior da pessoa engordar, tá? Então é importante a gente entender sobre isso. Outro que é a miostatina. Essa alteração na miostatina, por exemplo, ela faz com que a pessoa tenha uma facilidade maior de conquistar a massa magra. Isso poderia ser para todas as pessoas, né? Poderia ser, mas é algo raro, tá? É uma alteração rara, tá? E tem outros ainda que a gente consegue analisar, dependendo desse resultado do genético esportivo, se a pessoa precisa de uma recuperação maior ou menor da atividade física, tá? Então isso é muito importante até para correlacionar com o treinador do paciente. Para relacionar também ao tipo de esporte, talvez, que a pessoa pode fazer, ter a natação, uma luta, um crossfit? Exato, se ela tem uma predisposição maior para fibras de potência musculares ou para fibras de resistência. Ou se é uma pessoa que, sei lá, vai correr 100 metros rasos ou vai correr uma maratona, entende? Então, às vezes, são curiosidades que podem fazer diferença, tá? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais curiosas, né? Eu acho que a curiosidade é o que move a nossa espécie, né? O que nos diferencia dos outros aí. E acho que outro exame importante aí é o farmacocinético, tá? É o farmacogenético, na verdade, tá? Esse teste é importante para a gente avaliar talvez a metabolização de alguns fármacos específicos para os pacientes, tá? Eu acho que até na minha área, um painel que eu venho conversando muito aqui internamente aqui com a Testify é o painel de pessoas que vão fazer talvez uma terapia de reposição hormonal. Porque dependendo da forma com que esse hormônio é metabolizado, ou dependendo da forma com que a expressão desse hormônio na pessoa pode causar um efeito colateral específico, a gente pode predispor isso, né, e às vezes ajustar a dose de acordo com as evidências que a gente consegue tirar proveito de um exame como esse, por exemplo, que é o farmacogenético. Muito legal. Isso é personalização. Total. Perfeito. Para finalizarmos então aqui esse papo, quais recomendações você daria para os profissionais da saúde que desejam então implementar a personalização nos cuidados com seus pacientes hoje? Suas dicas. Sim, eu acho que a dica mais importante é a curiosidade, né? É a vontade de estar sempre explorando questões novas da parte da medicina. Esses dias foi meu aniversário e meu sogro é médico também, né? Foi formado em 1975. E quando ele veio me parabenizar, ele falou assim: você já percebeu que você faz uma coisa que você gosta muito? Que você chegou aos seus 36 anos de idade, talvez no teu auge, hoje em dia. E não é fácil hoje em dia você viver de algo que você gosta. Então, quem gosta muito do assunto, quem está vivendo esse assunto no dia a dia, eu aconselho nunca perder a curiosidade. E sempre estar buscando informações novas, sempre estar buscando conhecimento novo. Hoje em dia a internet está aí, né? Então o conhecimento ele está disponível, muito disponível, tá? Só que isso também leva para um lado que... Tem que tomar cuidado. Eu brinco hoje em dia, né, que é muita informação, mas pouca formação. Então eu tenho um cuidado muito grande às vezes na internet de expor algumas questões, porque às vezes as pessoas pensam que aquilo ali que eu estou falando serve para ela em específico. Ou serve para a população em geral. E às vezes não é assim, tá? Então, você estar cada vez mais disposto a trilhar novos caminhos, porque tem muita coisa vindo por aí. E muita coisa vindo em velocidade muito rápida. Você pensa que há 100 anos atrás, né, os nossos antepassados, o que eles recebiam de informação num dia, né, hoje a gente recebe em 1 hora. Certo, entende? São em minutos. Então a gente tem que estar muito preparado para as coisas que estão aparecendo por aí.
Muito legal, incrível. E a Testify tá aqui pra isso também, pra manter vocês aí, todo mundo, bem atualizado nesse assunto. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado. Vamos deixar o @ aqui, o Instagram do Dr. Alberto, da Testify também. Sigam, compartilhem, curtam, deixem sugestões de próximas pautas, dúvidas, enfim. Doutor, muito obrigada. Obrigado, Mais eu que uma agradeço. vez. Valeu. Beijo, até a próxima.